Amém? Amém, irmãos? Então eu queria compartilhar, o tema da palavra é Jesus Salvador. Amém? Eu quero falar sobre isso. Jesus Salvador. Vamos dizer isso? Diga comigo, Jesus é o Salvador. Vamos dizer mais forte, falar, Jesus é o Salvador. Aí diz para o irmão que está falando, Jesus é o seu Salvador. Amém? Talvez você pense assim, você ouve essa frase e fala assim, mas Jesus é Salvador de quê? Eu não preciso ser salvo, né? Eu estou muito bem, né? Estou bem fisicamente, emocionalmente, minha família está bem, até a minha vida financeira está até bem, mesmo diante dessa situação do Brasil. Então, para que eu preciso de um Salvador se eu estou bem? Quem precisa de um Salvador é quem está em apuros. Amém? E você sabia que a maioria das pessoas, elas não têm consciência a respeito da sua situação? Olha aqui para mim. A maioria das pessoas, elas não têm consciência a respeito da sua situação. Até a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu não tinha consciência da minha situação até o dia que eu conheci a verdade, né? Num dia que o Senhor me falou. Então eu quero falar para você que você precisa de um Salvador. Você, nessa manhã, Deus, Ele vai te mostrar qual é a sua real situação. Não a situação do lado de fora, mas a situação do lado de dentro. Que nessa manhã Deus possa mostrar para você que toda pessoa, ela precisa de um Salvador do lado de dentro. Porque Deus é um Deus que trabalha do lado de dentro, aí onde as pessoas não sabem. Só tinha duas pessoas que sabiam claramente, né, da minha situação interior. Uma era Deus e outro era eu naquele dia que Deus falou comigo sobre a real situação que eu estava passando. Então eu quero falar para você que, né, a humanidade, homem e mulher, precisa de um Salvador. Para a gente entender isso, a gente tem que ir lá no livro de Gênesis. Eu queria que os irmãos seguissem aqui. Olha aqui, vamos seguir no telão hoje. Tá ok, Roberto? Nós vamos seguir no telão hoje para nós sermos, né, mais objetivo. Gênesis 2, versículo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Gênesis 2, 15. Você me faz o ok na hora que tiver ok? Tá ok? Já está aí? Então olha aí, irmãos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha só, primeira coisa, vou falar com os irmãos no versículo de número 15, é que quando Deus fez homem e mulher, Deus colocou ele num jardim que mostra qual era o projeto, qual é, não é que qual era, mas qual é o projeto de Deus para a sua vida. Jardim do Éden, Éden, essa palavra Éden significa prazer. Então, olha só, quando Deus criou o homem, Deus não colocou ele no lugar de sofrimento, no lugar de morte, no lugar de doença. Deus não fez isso. Talvez você ache, tem pessoas que não têm entendimento disso. Tem gente que acha que a pobreza, a miséria, a fome é um projeto de Deus. Tem gente que acha que a morte é um projeto de Deus. Tem gente que acha que a destruição dos lares é um projeto de Deus. Olha aqui, presta atenção. E isso não é projeto de Deus. Isso é projeto do diabo. Porque lá em João 10, 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para vocês ter vida e ter vida completa. O que é vida completa? É uma vida espiritual abençoada. É todas as áreas da sua vida cheia da presença de Deus. Então Jesus veio para isso. Então, olha só, quando a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, que significa a palavra Éden, significa prazer, Deus está falando, olha, eu criei vocês, olha aqui para mim, eu criei vocês para o melhor que eu tenho. Então você foi criado, olha só, para ter vida eterna, amém? Você foi criado para ser abençoado. Essa é o projeto de Deus para você, amém?
Vamos dizer isso? Diga comigo, eu fui criado. Mais forte, vamos lá. Eu fui criado para a vida eterna. Diga, eu fui criado para ser abençoado em todas as áreas. Amém? Olha o versículo 16 agora. E o Senhor Deus colocou o homem, e o Senhor Deus ordenou ao homem. Deus trouxe uma condição para o homem continuar vivendo aquilo. Coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, qual foi a condição para o homem continuar vivendo essa vida abençoada que Deus tinha para ele? Qual que era a condição? Deus precisava realmente ser o Senhor da vida dele. Eu sei que a maioria das pessoas conhece isso. Quando Deus colocou ele naquele jardim, Deus colocou duas árvores. Uma chamada árvore da vida e a outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, você pode comer de todas, inclusive da árvore da vida. A árvore da vida representa o quê? Olha aqui. A árvore da vida representa Deus. Todas as vezes que o homem comia da árvore da vida, ele estava falando, olha, eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Que o Senhor governe a minha vida. Então todas as vezes que ele comia dessa árvore, ele estava dizendo isso para Deus. Mas o Senhor disse para ele, olha, você nunca pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que representava a árvore do conhecimento do bem e do mal? A primeira vez que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo, Deus, eu não preciso de você, eu vou viver por mim mesmo. Ele estava dizendo para Deus, eu não preciso de você, eu agora vou ser Deus da minha própria vida. Eu vou controlar a minha própria vida. E Deus falou bem claro para Adão e Eva, dizendo o seguinte, que o dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Morreria em todos os aspectos, primeiramente espiritual. O que aconteceu? A maioria conhece essa história. Adão e Eva, foi enganado por Satanás através de uma serpente. Eu vou ler no capítulo 3, a Bíblia fala que a serpente disse para ela assim, olha aqui, disse para ela, para de ser boba. Só para você entender melhor. Para de ser boba. Para que você precisa de um Deus se você pode ser o seu próprio Deus? Para que você... É mais ou menos assim. Imagina que você está dentro do seu carro. Alguém fala para você assim. Para que você precisa de alguém dirigir o seu carro se você pode dirigir o carro? Aí Eva parou para pensar e falou, mas o carro é meu, a vida é minha. Para que eu preciso que ele governe a minha vida? Eu vou tomar o governo. Vou pegar o volante e vou dirigir da forma que eu quero. E a Bíblia diz que Eva e Adão, enganados por esse pensamento, presta atenção. Hoje as pessoas continuam sendo enganadas da mesma forma. O diabo continua dizendo para as pessoas a mesma coisa. Para que você precisa de Deus se você pode, você mesmo, fazer o que você quer? Não é assim que as pessoas têm feito? Elas estão fazendo o que elas querem. Elas fazem tudo o que elas querem. Elas estão dizendo, Deus... Elas estão dizendo assim, eu estou decretando independência, eu não preciso de você. E a Bíblia diz que Adão e Eva foi lá e decretou essa independência de Deus. Foi lá, comeu a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, eles foram separados da presença de Deus. Porque eles decidiram, presta atenção, eles decidiram estar separados de Deus. Então você está aqui, eu quero dizer para você que todos os dias da nossa vida, esse é um dia importante para você. É um dia que você, talvez você não percebe, mas todos os dias você está diante dessas duas opções. Você governar a sua própria vida, ou deixar Deus governar você. E eu quero te falar uma coisa, irmãos. Você não nasceu para dirigir o carro da sua vida. Você não nasceu para ser Deus da sua própria vida. Quando Deus criou você, Deus, Ele colocou em você
olha só, uma dependência eterna de Deus. Todas as vezes que você pega o volante da sua vida e fala, eu vou dirigir da minha forma, você pode esperar uma coisa, irmãos. Você vai bater o carro. Você vai bater o carro. Você não nasceu para isso. Eu não nasci com isso. Aí você fala, pastor, mas o que eu tenho a ver com esse negócio de Adão e Eva? Adão e Eva milhares de anos atrás, o que tem a ver? Nós estamos em 2017, já chegando em 2018, né? Daqui um dia já tem a virada do ano, nós já estamos chegando, né? Quase 2020. Eu lembro quando eu era criança, antes de converter, eu tinha muito medo do ano 2000, né? Tinha um verso, 2000 vai chegar, 1000 passará, oi? 1000 passarás, 2000 não chegará. Irmãos, eu lembro que era menino, deu um vendaval no Veracruz, e o Veracruz tinha muita terra naquela época. Fechou o tempo vermelho, sem mentira nenhuma. Eu era criança, falei, Jesus está voltando. Realmente o ano 2000 não chegou não. Então, olha só, irmãos, eu quero dizer para você que essa situação lá atrás tem tudo a ver conosco. Você vai entender que tem tudo a ver com a humanidade no dia de hoje. Vamos ler um versículo aqui. Olha só, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Não abre não, lê aqui no telão aqui. Só olha no telão. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Aqui o Senhor está declarando que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é a consequência de algo que você faz. Trabalhou 30 dias, no final do mês você tem o seu? Então Jesus disse, olha só, através da palavra, que a consequência do pecado é a morte. Qual o pecado que a Bíblia está falando aqui? Olha aqui. Qual que é o pecado que a Bíblia está falando nesse versículo? Ele está falando o pecado de você ser Deus da sua própria vida. É o pecado que a humanidade está fazendo. Não é meramente roubar, mentir, matar, não é esse simplesmente. Isso é só uma consequência desse pecado. A humanidade está rejeitando Deus, Jesus. Presta atenção. A humanidade está rejeitando Jesus como Salvador, como Deus da sua vida. Então esse pecado da humanidade está fazendo a humanidade o quê? Morrer, porque é consequência. Trabalhou, recebe o salário. Pecou, isso é justo. Deus é justo. Então Deus está falando, olha, o pecado da humanidade de rejeitar o meu filho como Senhor e Salvador, isso é a morte. Não entendeu isso aqui? Compreendeu até aqui? Olha outro versículo. Romanos 6, 23. Romanos 3, 23. 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos. Essa palavra destituído é separado da glória de Deus. Vou repetir esse versículo aqui. Diga comigo, todos pecaram. Mais forte, fala, todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Diz para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, eu pequei e eu estava separado da glória de Deus. Amém? Olha aqui, quando eu entendi a verdade, quando Deus entrou na minha vida, foi quando eu entendi essa palavra. Aqui está dizendo que todos, olha só, está dizendo que o rico pecou e o pobre pecou. Está dizendo que os países de primeiro mundo pecaram e os países de terceiro mundo também pecaram. Está dizendo que o branco, o negro, o misturado, todos pecaram.
está dizendo o seguinte, que toda pessoa que nasceu após Adão, todos pecaram. Então se todos pecaram, a Bíblia diz que eles estão separados de Deus. Ninguém nasce unido, presta atenção, as pessoas pensam que as pessoas nascem unidas a Deus. Não, elas nascem separadas por causa do pecado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Algum dia você ensinou eu tenho 2 filhas. Irmãos, eu nunca ensinei minhas filhas a mentir. Eu nunca disse para elas, senta aí. Eu não tenho um hábito de mentir, irmãos. Não tenho mesmo. Eu nunca sentei para elas e falei assim, olha, Nicole, ela de 5 anos. Nicole, senta aí, eu vou te ensinar a mentir. Não, eu não fiz isso. A mãe dela não fez isso. Não é um hábito na minha casa mentir. Mas interessante, que eu já vi algumas vezes minha filha mentindo. Mais ou menos esse dia nós brincou com ela sobre uma situação no colégio dela. E ela quase que jurou, ajoelhado, dizendo que ela não fez aquilo. Eu sabia que ela tinha feito. Por que ela falou aquilo? Por que ela mentiu? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. A minha menina de 5 anos, ela pecou. Você vai entender isso aqui no próximo versículo. Todos pecaram e todo mundo está separado de Deus. Todo mundo está separado da vida eterna. Todas as pessoas, elas estão na condição de morte. Então ninguém nasce com vida de Deus. Todo mundo nasce com morte. Eu não falei para vocês, havia morte dentro do meu coração, do meu interior. Então é assim que as pessoas nascem. Por que elas nascem assim? Olha só o que a Bíblia diz. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu esqueci de perguntar se estava no telão. Olha no telão aí de novo, eu vou repetir. Entenda bem esse versículo. Porque da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo através de um homem. Que homem era esse? Hã? Que homem era esse? Diga bem forte. Adão. Diga de novo. Adão. Não é Anão, né? É Adão. Ok? Depois que você falar Adão, você pode falar não, porque é isso. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou no homem, entrou em mim, por causa de um homem. Continua aí no versículo. E pelo pecado a morte. Vocês lembram? O salário do pecado é a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois todos pecaram. Então, olha só, eu vou usar um exemplo aqui. Vem cá, El. Fica aí. Olha aqui. Eu sou Adão. Eu pequei contra Deus. Qual foi o meu pecado? Ser Deus da minha própria vida. Eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei, olha, eu quero ser Deus da minha própria vida. A Bíblia diz que esse pecado que eu cometi, ele passou para o meu filho. O Elber é meu filho. Vem cá, meu filho. Então, o pecado que estava em mim, você sabe, já ouviu falar de DNA? Não é assim que acontece fisicamente? O DNA, esse aqui não tem meu DNA, né? Não tem. Mas se você, irmãos, se você ver minha menina de 12 anos, quem olha, ela é minha cara lambida. Esse dia a pessoa falou, nossa, onde eu ver a sua filha? Eu sei que era sua filha, é a cara, irmãos. É só mulher e eu sou homem, mas é a cara. Porque o meu DNA está nela. Então, o DNA espiritual do homem foi passando. Então, de Adão passou para o filho dele. Do filho dele passou, vem cá o filho do El. Levanta aí. Aí, só tem DNA aqui. Então, o pecado meu foi para o meu filho. O pecado do meu filho foi para o meu neto. E o pecado do meu neto foi passando de geração em geração. Então a Bíblia diz que o salário do meu pecado é a morte. Então se o pecado passou para ele, ele também pecou
e ele está diante de morte. O pecado dele separou ele de Deus e também está em morte. Então toda a humanidade está separada de Deus. Isso aqui é uma verdade, você tem que entender. É dura? É, mas isso é a verdade. Talvez você pense assim, eu vou falar sobre isso, mas você fala, não, mas o que eu tenho a ver com aquele negócio de Adão? Agora você está entendendo. Adão pecou, o pecado dele passou para o filho, para o neto, e assim vai passar de geração em geração. Obrigado, meus familiares. Então quero que você entenda que todos pecaram e estão separados de Deus. Agora, olha só. Como é que a humanidade está tentando resolver isso? Eu quero muita atenção no seu coração a respeito dessa palavra. Muito importante, querido. Muito importante. Como é que a humanidade está tentando resolver isso? Como é que as pessoas estão tentando resolver esse problema? Porque se você não percebe, as pessoas estão tentando resolver esse problema. Vou te falar, vou citar duas coisas. Uma, as pessoas estão tentando resolver isso com a religião. Como é que as pessoas estão tentando resolver o problema do pecado dela? Com a religião. O que é a religião? É o cumprimento de regras. Por exemplo, tem gente que ela começa a frequentar uma igreja evangélica. E ela acha que o fato dela cumprir as regras, entendeu? Ela veste, coloca a roupa de crente, começa a falar igual crente, começa a se comportar igual crente. Ela pensa que isso vai resolver o problema dela. Irmãos, antes de eu me converter, eu passei por duas religiões. E essas religiões, elas não salvam. Diga comigo, a religião não salva. Diga de novo, a religião não salva. Então, como é que as pessoas estão tentando aproximar de Deus? Através de uma religião. Aí a pessoa fala assim, eu tenho uma pessoa que ela sempre fala isso para mim. Eu falo, dona fulana de tal, a senhora precisa entregar a sua vida para Jesus. Aí ela fala para mim, não, eu tenho a minha religião. Ela acha que a religião vai salvá-la, e a religião não salva. Só Jesus salva. Está entendendo isso, irmãos? Você pode cumprir todas as regras de uma religião, seja ela qual for. Não quero citar aqui, para não dar, você não entender, achando que eu estou falando de religião. Irmãos, nenhuma religião salva. Pelo contrário, a religião é o maior instrumento do diabo para impedir as pessoas de conhecer Jesus. Porque o diabo coloca na mente dela, cumpra essas regras aqui, que quando Jesus voltar, você vai para o céu. E eu quero dizer para você, não. Eu vou dar um exemplo para você, mas antes desse exemplo, quero falar outra coisa. Outra coisa que a pessoa está tentando resolver esse problema, com as boas obras. As pessoas estão tentando resolver o pecado e a morte, a separação de Deus, com as boas obras. Ela pensa assim, olha só, se eu for muito bonzinho, se eu for um ótimo, eu não estou pregando que você tem que ser má pessoa não, tá? Está entendendo isso? Eu só estou querendo falar que você pode ser bom, você pode fazer todas as boas obras. Você pode, olha só, você pode pegar seu carro hoje, você pode vender ele, dar para os pobres. Isso não vai te levar, não vai resolver o problema do pecado seu. Isso não resolve. Você pode pegar a sua casa, vender ela e partir para os pobres, para as pessoas necessitadas. Isso não vai resolver, porque olha só, o diabo coloca na mente das pessoas, se você for bom, você vai para o céu. Isso é mentira. Você tem que entender, isso é mentira. Pastor, como é que você sabe que isso é mentira? Porque a Bíblia fala que é mentira. As pessoas só são salvas através de quem? Através de Jesus Cristo. Eu vou falar e você vai repetir Jesus Cristo. Diga, eu vou falar e você repete Jesus Cristo. Você vai responder. Como é que as pessoas são salvas? As pessoas são salvas pela religião? As pessoas são salvas por boas obras? Olha só, olhem no telão, Efésios 2. Efésios 2, versículo de número 8.
Olha aí no telão. Pois vocês são salvos pela graça. Alguém sabe o que significa a palavra graça? Favor que eu não mereço. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. A palavra dom significa presente. Então a salvação é um presente de Deus, não vem do homem. Por que a Bíblia diz que a salvação não vem do homem? Porque o homem não pode salvar o próprio homem. Eu não posso salvar a mim mesmo. Vou te dar um exemplo, uma prova disso. Imagina que eu pulei num rio muito grande. E lá no meio do rio, dá uma cãibra. Já nadou? Que só tem atleta, né? Aí dá aquela cãibra. Aí lá no meio daquele grande rio, você começa a afogar, você não consegue nadar mais. Presta atenção, você está lá no meio do rio, você está afogando, você está quase morrendo. Aí a pessoa pensa assim, se eu for um religioso, eu vou ser salvo aqui desse rio. Se eu fizer boas obras, eu vou ser salvo desse rio. Isso vai salvar, irmãos? Olha só, a única possibilidade é alguém do lado de fora ir lá e te salvar. Ninguém salva a si mesmo. Só Deus. O homem está morto, o homem está morrendo, está caminhando para a destruição, para aquilo que a Bíblia chama de inferno. Essa é a verdade. Deus está caminhando, as pessoas estão caminhando para isso. Só Deus é capaz de salvá-la. Ela está afogando. E imagina que ela está lá no meio do rio. E ela grita, socorro! Aí eu que sou um nadador, profissional. Não sei nadar nada. E as meninas às vezes falam, pede para me ensinar a nadar. Eu vou andando na parte mais rasa. E vou andando de pé e fazendo assim para elas. Aí ela grita, socorro! Aí eu estou lá de fora, eu sou capaz, eu pulo lá, salvo ela e tiro ela. Olha o que o versículo de número 9 aí de Efésios 2, olha o versículo 9, o que diz? Olha aí. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder dizer, bater no peito, falar, eu fui salvo porque eu fui um religioso. Eu fui salvo porque eu fiz boas obras. Aqui diz que a salvação não vem pelas boas obras. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Todo mundo está entendendo isso aqui? Eu faço questão de você entender isso aqui. Porque a pior coisa, irmão, é você viver a vida inteira enganado. Aí imaginou, eu tenho muito medo disso. Chegar lá no final da minha vida e eu pensar, poxa, tudo que eu fiz não valeu para nada. Já imaginou alguém frequentar uma igreja a vida inteira e no final da história ele entender que aquilo não serviu para nada? Porque a religião não salva. Imagina alguém, irmãos, ela dedicar a dar as suas coisas para as outras pessoas, apesar de ser bom e apesar de nós fazermos isso, mas eu só quero dizer, isso não salva você. A Bíblia diz que não é por obras. Está entendendo? Eu fui um ótimo, aliás, eu me considero um bom filho, pela graça de Deus. Até 11 anos, irmãos, minha mãe só lavava, e passava no final de semana. Durante a semana inteira, irmãos, eu cuidava do meu irmão, eu arrumava a casa, eu fazia janta, eu fazia almoço. Irmãos, eu era só um menino. Apesar de ser um bom filho, eu não tinha salvação, porque a salvação não vem pelas obras. Agora, eu quero dizer para você, Jesus é a solução do problema da humanidade. Amém? Você pode dizer isso dentro de você? Jesus é a solução do problema da humanidade. Olha só, em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo de número 16, olha aí no telão. João 6, 16, aliás, João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, amou eu e você, amou cada um de nós que estávamos no pecado, andando segundo a morte,
amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça. Essa palavra pereça é morte, para que não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus, Ele amou, Ele ama as pessoas que estão no pecado. Ele ama essas pessoas, Ele ama nós. O que Ele fez? Ele deu o seu Filho. Pastor, mas por que Deus deu o seu Filho? Porque presta atenção. Fica de novo aí, de pé, Alexandre. Vamos explicar para os irmãos aqui. Esse menino é Jesus. Olha lá, Jesus. Aí. Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu através do Espírito de Deus, numa mulher chamada Maria. Ele viveu 33 anos aqui na terra. E a Bíblia diz que ele nunca pecou. Jesus, ele fez o que, irmãos? Jesus o que, irmãos? Nunca pecou. Diga comigo, Jesus nunca pecou. Agora deixa eu te perguntar. Vocês lembram que o salário do pecado é a morte? Então se Jesus nunca pecou, ele merecia morrer? Hã? Jesus merecia morrer? Mas deixa eu te perguntar, por que ele morreu? Então, fica aí, Jesus, sem pecado. Aqui está eu, Júnior, pecador. Durante 11 anos da minha vida, eu neguei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estava no pecado, condenado à morte, separado de Deus. O que Deus fez? Ele me amou por causa desse amor. Ele que não merecia morrer, ele fez isso aqui, presta atenção. Ele substituiu. Vem para cá. Eu merecia a morte, ele não. Ele veio para o meu lugar, para que eu pudesse ir para o lugar. Aqui é o lugar de vida. Então o que Jesus fez? Irmãos, tem gente que acha que Jesus veio por causa de uma historinha para demonstrar que ele era bondoso. Não, ele deu a sua vida para que eu, que era um pecador, volta lá, para que eu, que era um pecador, fizesse isso aqui, ó. Irmão, você paga por isso aqui? Hã? Eu paguei por isso aqui? Não, irmãos, você não paga por isso. Jesus fez isso por amor. Ele fez, olha, vem cá. Eu vou morrer no seu lugar e você vai ficar no meu lugar. Você, Júnior, vai ficar no lugar de vida. E eu vou morrer na cruz. Irmãos, sabe o que significa a cruz? A cruz significa a morte, irmãos, mais terríveis naqueles dias. A morte, irmãos, era só para ladrões, pessoas, irmãos, terrivelmente pecadoras. Não era para qualquer um. Mas Jesus morreu no meu lugar. Para quê? Para que o sangue de Jesus lavasse todos os meus pecados. Quem lavou os meus pecados? Jesus, através do seu sangue. Obrigado. Se precisar, eu chamo de novo. Então, Jesus fez isso. Mas eu quero te perguntar. Segura firme aí, irmãos. Não dorme não. Vem? Segura firme. Que é muito importante. Isso que muda a sua história. Mudou a minha história. Jesus deu a vida dele. Então todo mundo é salvo. Jesus morreu na cruz para que todos fossem salvos. Mas nem todos são salvos. Por quê? Porque a salvação, ela vem através de duas coisas. Pela graça, você não tem que pagar. Você não tem que cumprir regras para ser salvo. Você não tem que, não estou falando que você não tem que cumprir regras. Eu estou falando que as regras não te salvam. É isso que você está entendendo isso? Porque às vezes você é filho e está aqui, então não tem que cumprir as regras dos meus pais. Isso é outro negócio. Olha só, eu não tenho que agora, pegar e fazer boas obras para me ser salvo. Irmãos, eu não tenho que fazer nada, nenhuma penitência. Jesus já fez tudo. Entenda isso. Jesus já fez tudo. O que você tem que fazer? Você só tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a salvação, é Jesus. Presta atenção.
Romanos capítulo 10. Olhe no telão. Romanos capítulo 10. Versículo de número 9. Olha aí no telão. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha o versículo de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir essa frase? Diga comigo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que nós seremos. Vocês lembram da pessoa que está afogando? Se ela gritar, Jesus me salva. Se ela entender que ela está morrendo por causa do pecado dela, e ela dizer, Jesus me salva. A Bíblia diz que Jesus, que é a única pessoa capaz de salvar eu e você, o que ele vai fazer? Ele vai substituir, ele vai morrer no seu lugar, porque ele já morreu. Ele morreu no seu lugar, para quê? Para que você pudesse ter vida. Quando eu ouvi isso, irmãos, há 26 anos atrás, eu fiz essa oração, eu disse, Jesus me salva. E a Bíblia diz que Jesus, de graça, eu não fiz nada, eu só acreditei que Ele era o meu Salvador, eu acreditei nisso. Eu acreditei que a religião não me salvava, eu acreditei que as boas obras não me salvavam, eu entendi que só Ele me salvava. E pela fé, de graça, e pela fé, eu fui lá e peguei Jesus. E pela fé, eu coloquei Ele dentro de mim. Agora, olha aqui, querido. Tem 26 anos que Jesus está dentro de mim. Eu sou salvo. O dia que Jesus voltar, ou o dia que eu partir daqui, eu também estou salvo. Porque Jesus é o único Salvador. Vamos dizer isso, Jesus é o único Salvador. Então o que você tem que fazer, querido? Você tem que acreditar com o coração. Imagina que você está, olha aqui, você está afogando. Você tem que acreditar no seu coração. Alguém pode me salvar. Segunda coisa, você tem que dar um berro. Imagina, presta atenção aqui. Muita gente faz isso aqui. Ela acredita que Jesus é Salvador, mas ela não dá o berro. Aqui diz que tem que ser coração com a boca. Imagina que você está lá afogando. Aí você fala, eu acredito que alguém vai... Mas você fala só para você, eu acredito que alguém vai me salvar. Eu acredito... Irmão, ninguém vai te salvar. Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Aquele que invocar, gritar, Jesus me salva. Aí a Bíblia diz que Ele vem e manifesta a salvação na sua vida. Todo que crer será salvo. Todo que invocar. Quem entendeu isso aqui? Olha outro texto. 1 João 4,15. 1 João 4,15. Diz assim: se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Em resumo, se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, esse será salvo. Glória a Deus. Irmãos, eu fiz isso. Eu confessei publicamente. Sabe uma coisa que eu aprendo com esse versículo? Quem quer, irmãos, não faz as escuras. Quem quer, irmãos, escancara. Já viu aquele cara que ele quer namorar com a menina, só que ele quer namorar só escondido, sem ninguém saber. Esse cara quer essa menina? Ele quer essa menina? Não. Agora o cara, quando ele quer, irmãos,
já faz igual eu. Conheci uma morena, né? A minha esposa veio no culto, do último culto. Já, irmãos, falei, vamos namorar. Aí ela falou, tem que conversar com o nosso pastor, meu líder. E o pastor falou, vamos orar um mês aí para ver se esse negócio é de Deus. Aí terminou um mês, eu sabia que era de Deus, ela sabia que era de Deus. Fui lá comprar uma aliança de prata, mais ou menos, sabe? Aquela aliança de compromisso. Taquei no dedo dela, taquei no meu... Aonde eu andava, onde eu vou, eu ando com ela. Porque eu desejei e continuo desejando ela. Irmãos, quem quer Jesus, não fica dizendo as escuras. Eu vou falar para você que Jesus é o meu Salvador, mas não conta para ninguém não. Aqui diz que é publicamente. Aí a pessoa dizer diante de Deus e diante de todas as pessoas, olha, eu acredito que Jesus é o meu Salvador, e agora eu estou clamando aí dizendo, Jesus, seja o meu Salvador. É assim que nós somos salvos. É assim que a condenação do pecado, que é a morte, vai sair da sua vida. Irmãos, a morte não habita em mim mais. Quando você faz isso, sabe o que significa ser salvo? Significa se tornar filho de Deus. Pastor, mas todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo foi criado por Deus, mas só aqueles que acreditam com o coração e falam com a boca que se torna filho de Deus. Último versículo, João capítulo 1, versículo 12. Prepara o vídeo aí, por favor, Roberto. Dá para fazer as duas? João capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Diga para o irmão que está só, todo aquele que crer com o coração e diz com a boca que Jesus é Salvador, ele se torna filho de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para terminar. Quem mora na sua casa? Quem mora lá na minha casa? Na nossa casa? Minhas filhas. Quando Jesus voltar, e ele vai levar todos aqueles para a casa dele, que a Bíblia chama de céus. Quem vai morar na casa dele? Quem vai morar na casa dele? Os seus filhos. Quem são os filhos? São os religiosos? São aqueles que fizeram as boas obras? Não. Foi todos aqueles que creram que Jesus é Senhor e é Salvador. E disseram publicamente, fizeram uma aliança. Jesus, eu creio, o Senhor é o único Salvador da minha vida. Quando você faz isso, a Bíblia diz que você se torna filho de Deus. E todo filho de Deus tem uma casa. E Jesus vai levar os seus filhos para sua casa. Se bater um desconhecido lá na minha casa e falar, deixa eu morar aqui, eu vou deixar morar? Porque na minha casa moram as minhas filhas. Então quero dizer para você, Jesus morreu para que você seja filho dele. Talvez você está aqui, você já frequenta essa igreja, e essa igreja tem sido só uma religião para você. Você não confessou publicamente Jesus é o Senhor Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você, Jesus morreu para que você faça isso. Talvez você é alguém, olha aqui, que acha que as boas obras te salvam. Mas nessa manhã o Espírito de Deus abriu seus olhos. A última vez que eu preguei essa palavra para alguém, teve uma pessoa que veio aqui, e ela tinha muitos anos, irmãos. Se eu não me engano, mais de 20 anos de frequentando a igreja. E ela entendeu que ela ainda não tinha sido salva. Ela não era filha, ela só estava se esforçando a viver uma religião. Irmãos, eu lembro quando eu me converti, eu era menino, igual eu falei para vocês. Muita gente falou para mim, isso não vai durar nem um mês. Mas eu tinha certeza que Deus habitava dentro de mim. Amém?